Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, nas nossas vidas, pelo teu amor em Cristo Jesus, principalmente, Senhor, porque é no nome de Jesus, ó Deus, que é a plenitude de todas as coisas, que nós temos a nossa salvação garantida, Senhor. A obra que o Senhor faz na história é uma obra perfeita, completa, Senhor, e nada pode demovê-la, porque o Senhor é fiel à tua palavra e imutável em seu caráter. Então, ó Deus, nós queremos te agradecer e te louvar por isso. Pela tua bondade, misericórdia, amor, graça, Deus, e poder que traz a cura sobre nossas vidas. Queremos ouvir neste momento, Pai, a tua voz. A voz que vem do teu trono de graça, que transforma os nossos pensamentos, que muda, Deus, as nossas atitudes, nos moldando ao caráter de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos estudando essa série Jesus Real e nós vamos com ela até a Páscoa. Então ela é uma série um pouco mais longa do que nós estamos acostumados, né? Porque geralmente esse é o quarto domingo, nós estaríamos encerrando a série, mas nós vamos ir até um pouco mais com ela, né? Nos próximos domingos. Então a gente tem olhado para esse Jesus que é muito mais do que um influenciador, né? Ele não é simplesmente alguém que influencia a nossa forma de falar, o nosso caráter, mas ele é muito mais do que um influenciador. Semana passada, ou melhor dizendo, essa semana nós vamos falar sobre como as pessoas sabiam que Jesus viria. Existia uma expectativa messiânica no povo de Israel. Existe também na igreja uma expectativa de uma segunda vida. Existe uma expectativa messiânica. A pergunta que eu estou querendo responder é como que as pessoas estavam esperando, né, a vinda de Jesus. Como que as pessoas estavam buscando, né, essa verdade nas Escrituras. Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para a pergunta que foi respondida semana passada. Por que Jesus nasceu da Virgem Maria, né? Por que Jesus nasceu da Virgem Maria? E eu vou já explicar para vocês o porquê eu quero olhar parte do texto que nós estudamos semana passada. Por exemplo, o texto de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 20, diz o seguinte: mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo, está falando de José, né? Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor no sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então o texto de Mateus, capítulo 1, no verso que está grifado, o verso de número 23, ele faz uma referência a Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías, capítulo 7, verso 14, segundo os estudiosos, né, talvez 500, 700, 800 anos, a gente não tem uma data, né, exata dessa profecia, mas aí nós jogamos aí na casa dos 700 anos. Cerca de 700 anos antes de Jesus, antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías disse: pois isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. 700 anos antes do nascimento de Jesus, um profeta dizia, num povo exilado, a gente precisa lembrar isso, né? Naquele momento Israel não era uma nação livre, era um povo que estava exilado, né? Sob o domínio de um povo estrangeiro. Um profeta
chega e fala, Deus vai providenciar a redenção do seu povo através de um sinal, e esse sinal virá da Virgem, 700 anos antes. E eu sei que talvez, se o seu coração for um pouquinho cético, você está pensando, ok, pastor, mas é uma entre tantas, né? É uma profecia, é um dito profético entre tantos. Mas antes de falar um pouquinho mais especificamente sobre aquilo que eu vou chamar para vocês de promessa e cumprimento, porque todas as promessas estão no Antigo Testamento e o cumprimento de todas essas promessas estão contidas no Novo Testamento, deixa eu mostrar o que o bispo de Hipona, Agostinho, disse. O Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo é revelado no Novo. O Antigo Testamento, o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento. Ou seja, você não pode fazer uma divisão e tirar um do outro, ou separar, ou criar uma dicotomia entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque um contém o outro, um completa o outro. Um está falando do que o outro está cumprindo. A mesma coisa, o Grayani, ele vai dizer, um teólogo, ele diz o seguinte, olha, a razão mais convincente para que os cristãos leiam o Antigo Testamento está no Novo Testamento. O Novo Testamento testemunha o fato de Jesus de Nazaré ser aquele em quem e por meio de quem todas as promessas de Deus encontram o quê? Realização. Realização. E é isso que nós estamos falando. Mas eu não sei se vocês sabem, existe um problema na nossa sociedade. Existe um problema na nossa cultura e na nossa sociedade. Nós somos conhecidos como a cultura da informação, não somos? Nós temos smartphones, né? Nós temos computador, a internet vive no nosso bolso, a gente consulta redes sociais, né? Por exemplo, o Instituto Barna, né, que é um instituto norte-americano que faz pesquisas, infelizmente nós não temos essas pesquisas no Brasil, seria muito interessante, né, a gente ter essas pesquisas no Brasil, mas os americanos eles fazem pesquisa absolutamente para tudo. Então tem um instituto chamado Instituto Barna, que é um instituto cristão, que fazem pesquisas, né, voltado para a religião, e o Barna disse o seguinte, que cerca de 58% dos norte-americanos hoje, eles buscam informações a respeito da sua fé, aonde? 58% dos americanos buscam informações a respeito da sua fé em qual fonte? O que você responderia? Você poderia responder a Bíblia. Mas 58% dos americanos buscam a fonte de inspiração para a sua espiritualidade não nas Sagradas Escrituras, mas nas redes sociais. Olha que beleza. Eu acho que isso pode ser um pouquinho igual, eu tenho a impressão que isso pode ser um pouquinho igual na nossa sociedade hoje. Nós buscamos muito mais informações em fontes extra-bíblicas do que na própria palavra de Deus. A nossa espiritualidade é muito mais alimentada por aquilo que os outros dizem a respeito de Jesus, do que porque aquilo que a própria Bíblia diz a respeito de Jesus. E, por exemplo, nos Estados Unidos, esse mesmo instituto fez uma pesquisa com o tema da semana passada, sobre o nascimento virginal de Cristo Jesus. E pasmem, 98% dos cristãos norte-americanos têm certa dúvida sobre o nascimento virginal de Cristo Jesus. Então você tem uma informação que boa parte dos cristãos norte-americanos hoje buscam informação a respeito da sua fé em redes sociais. E daí você tem um pilar da doutrina bíblica a respeito do nascimento virginal do nosso Senhor, sendo o quê? Contestada.
Olha só que interessante, uma pesquisa que esse mesmo Instituto Barna diz a respeito, né? Ele fez essa pergunta, eu creio que Jesus era, né? Ele faz uma pergunta às pessoas, eu creio que Jesus era, essa pesquisa saiu, ela é um pouquinho mais antiga, ela saiu em 2014. Eu creio que Jesus era, e os baby boomers, né? Se você não sabe aí as classificações das gerações, né? Os baby boomers, eles são aqueles nascidos entre 1945 e 1964. Em seguida, a gente tem a geração X, a geração X. E essa geração, né, ela está entre os nascidos entre 1965 e 1984. E depois a gente tem a geração Millennium, ou a geração Y, que são aqueles que são os indivíduos que nasceram entre 85 e 99, 1985 e 99. Nós não temos ainda aí uma pesquisa fechada com a geração Z, que é aqueles que nasceram a partir do ano 2000. Né? Mas nós temos um viés, pelo menos aqui. Perceba, quando você olha esse gráfico, né, você vê esses números, os baby boomers, eles respondiam que o seguinte, que Jesus Cristo é Deus. 58% dos baby boomers, eles diziam, não, Jesus Cristo é Deus. 25% diziam o seguinte, Jesus Cristo é um líder religioso. É um cara bom, é um cara bacana, é um cara que fez grandes coisas na história, mas ele é um líder religioso. E 17% dizia, eu não sei definir. Eu não sei definir quem Jesus Cristo é. Na geração X, perceba o problema. 55% diz o seguinte, Jesus Cristo é Deus. 28% vai dizer o seguinte, Jesus Cristo é um líder religioso. 17% diz, eu não sei definir. Agora, veja os millennials. 48% vai dizer o seguinte, Jesus Cristo é Deus. 35% vai dizer, Jesus Cristo, ele é um grande líder religioso. Alguém que existiu, mas ele é um grande líder religioso. E os mesmos 17% vai dizer o seguinte, eu não sei definir. Veja uma coisa. Houve uma mudança de paradigma, não houve? A gente não tem ainda o valor da geração Y. Mas eu estou ansioso para saber o que está acontecendo, para a geração Y não, para a geração Z. Eu estou ansioso para saber o que essa moçada está pensando a respeito de Jesus, quando se fazem essa pergunta. Jesus Cristo, quem Jesus Cristo era? Você crê que Jesus Cristo era Deus? E o grande problema disso, gente, é que a gente perde então o centro da história da salvação. O centro da história da salvação está na morte, ascensão, ressurreição e mandato do Espírito Santo até nós. A história da salvação começa com Gênesis capítulo 3 e vai terminar com novos céus e nova terra, com toda a criação. E a história da salvação, e na história da salvação, a gente vai ter esses dois paradigmas, promessa e cumprimento. Deus fazendo promessas e Deus cumprindo de maneira cabal todas as promessas que Ele fez ao seu povo. Agora, quando nós começamos a colocar em dúvida aquilo que Deus diz nas Sagradas Escrituras, nós não estamos somente colocando em dúvida as Sagradas Escrituras, nós estamos colocando em dúvida o caráter de Deus. E daí Deus, Ele não passa a ser bom como as Escrituras dizem que Ele é bom. Deus não passa a ser amor como a Escritura fala que Ele é amor. Deus, Ele para de ser esse Deus pessoal, próximo, que cria a sua criação, que projeta a sua criação com as suas próprias mãos, porque afinal de contas, nós estamos duvidando do quê? Do caráter de Deus. E isso é altamente perigoso. É altamente perigoso.
Porque quando você começa a duvidar do caráter de Deus, você começa a colocar limitações a esse caráter. Então, nessa noite, eu queria relembrar com vocês algumas dessas promessas. Porque perceba o seguinte, olha só, cada profecia revelada como Deus claramente preparou o seu povo para a vinda de Jesus, comparando cada promessa no Antigo Testamento ao seu respectivo cumprimento no Novo Testamento, podemos ver que o Novo Testamento foi construído sobre o Antigo Testamento. Mais de 300 citações e milhares de referências e inferências ao texto bíblico do Antigo Testamento. Mais de 300 promessas. Mas antes de entrar nesse texto, eu achei um livro que não está em português, mas a tradução livro, do título do livro é A Ciência, a Fala da Ciência, Provas Científicas da Exatidão das Profecias da Bíblia. Olha o que o autor diz, o Peter Stoner. O Peter Stoner, ele é um professor matemático da faculdade de Stanford, ele faz alguns cálculos e ele é um cristão fervoroso. Ele vai dizer o seguinte, Stoner conclui que a probabilidade de uma pessoa cumprir apenas 8, presta atenção, apenas 8 das profecias específicas era uma chance em 1017 delas. Um seguido de 17 zeros. Agora, olha só. E uma só pessoa cumprir apenas 48 das mais 300 profecias, Stoner calculou essa probabilidade em uma chance para 10.147 milhões, trilhões, não sei o que lá, que vai para além das estatísticas. Ou seja, é quase impossível disso acontecer. O fato é que as Sagradas Escrituras vai apontar que Jesus cumpriu todas as suas profecias. Todas. E eu gostaria, nessa noite, de trabalhar com vocês a seguinte coisa. Promessa e cumprimento. Promessa e cumprimento. Promessa e cumprimento. Promessa das profecias e cumprimento das profecias. Promessa das profecias e cumprimento das profecias. E eu espero, sinceramente, que Deus lembre ao seu coração que o caráter dele é imutável. Que aquilo que ele diz nas Sagradas Escrituras, ele cumpre. E o texto, então, vamos para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versos 15, diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência dela, e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o quê? O calcanhar. Gálatas capítulo 4. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A profecia feita a Adão e Eva foi 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo, Deus falou para Adão e para Eva que ele providenciaria a salvação a partir da descendência da mulher. 4.000 anos, 4.000 anos. E o caráter de Deus continua o quê? Imutável. O texto bíblico nos lembra também, 700 anos antes de Cristo, Miqueias profetiza que Jesus nasceria na cidade de Belém. Perceba, tem uma profecia, você pode até falar para mim assim, mas a profecia de Gênesis capítulo 3, Wellington, ela é muito ampla. Ela é muito ampla, porque está falando que pode nascer um Salvador em qualquer lugar. Mas olha só como a Bíblia às vezes trabalha as profecias a respeito de Jesus de maneira muito específica, muito específica. Miqueias capítulo 5, verso 2, mas tu, Belém Efratá, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos
antigos. Ao cumprimento. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1. Naquela cidade, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a cidade natal a fim de se alistar-se. Assim José também foi para a cidade de Nazaré, da Galiléia, para Judá, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de se alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava seu filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ele deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. 700 anos antes de Jesus nascer. Nós temos então algo de maneira bem específica. Ainda, Malaquias capítulo 3, verso 1. Malaquias profetiza que Jesus entraria no templo. Isso aqui é muito importante, porque o templo, ele é destruído 70 anos depois de Cristo. Então não tem como não ser cumprida naquele período. Olha o que o texto diz. Verso 1. Vejam, e enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que você busca virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. O cumprimento, Lucas capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Outro texto, Isaías capítulo 53, 700 anos antes de Cristo, Isaías profetiza que Jesus seria odiado e rejeitado. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos por estima. 700 anos, alguém fala de situações específicas. Alguém traça o caráter, a forma como o Messias seria rejeitado, maltratado. O texto de Mateus, capítulo 27, verso 39, faz o cumprimento dessa profecia. Os que passavam, lançavam-no insultos, balançando a cabeça, dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se dessa cruz. Se é filho de Deus, da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel, desça agora da cruz e creamos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, que ele tenha compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Salmo 22. 1000 antes de Cristo, Davi profetiza que Jesus seria crucificado. Salmo 22, verso 16. Cães que rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e os meus pés. Centenas de anos antes dos romanos inventarem a crucificação. Davi não tinha ideia do que era uma crucificação. Davi não tinha visão do que era o terror de uma crucificação. Mas centenas de anos antes dos romanos inventarem talvez uma das formas mais terríveis de tortura, Deus, através da ação do Espírito Santo na vida de Davi,
vai e revela a Davi como seu filho morreria, como o Filho de Deus morreria. O texto de Lucas, capítulo 23, verso 33, confirma o cumprimento da profecia de Davi. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, e à sua direita e o outro à sua esquerda. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Isaías capítulo 53, novamente, o texto diz: pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do seu povo. Isaías aqui está falando da morte de Jesus. Da morte de Jesus. Isaías profetiza que Jesus realmente iria morrer. Lucas capítulo 23. Bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo-lhe dito isso, expirou. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Nós estamos, eu não sei aqui, mas eu acho que eu coloquei 8, porque 8 era uma coisa muito difícil de acontecer, né, segundo o estatístico. A gente tem mais algumas aqui para frente. Mas, diante de tantos detalhes, tem como você duvidar do caráter de Deus? Tem como você abrir mão das profecias do Senhor por causa de uma coisa que a cultura tenta ditar ao nosso coração? Tem como você negociar a palavra de Deus por aquilo que você acha? Perceba, aquilo que você acha que é certo. Aquilo que os outros dizem que... Deixa eu mostrar mais para vocês. Salmo capítulo 16, verso 10. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Salmista Davi, 1000 anos antes de Cristo, fala que Jesus não iria sofrer as agruras da morte. E o texto de Isaías 53 confirma a mesma coisa. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito com o seu conhecimento, pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e lavará a iniquidade de todos. E o texto do cumprimento dessa profecia é Atos, capítulo 2, a partir do verso 25. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonaste no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o túmulo dele está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Pedro pregando. Olha que interessante. Pedro pregando para os judeus. E no final, Pedro faz uma afirmação que talvez, para nós cristãos do século 21, acostumados com a religião evangélica, você pode pensar assim: é uma afirmação banal, é uma afirmação de quem cria.
É uma afirmação de quem caminhou com Jesus. É uma afirmação daquele que não queria perder o seu orgulho. Mas perceba uma coisa. A afirmação que Pedro está fazendo aqui, mais tarde vai lhe custar a vida. Então a afirmação que Pedro fez aqui, não é banal. Não é banal. É a afirmação de que o Cristo foi ressuscitado pelo Pai. É a afirmação da esperança, da obra de Deus por nossas vidas. Agora, a última. Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Davi falando, 1000 anos, profetizando que Jesus sentaria ao lado do Pai. Seria glorificado com o Pai. Hebreus capítulo 1, verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Olha o que o texto de Hebreus diz. Jesus, o Filho de Deus, é o resplendor da glória do Pai. Ele é o resplendor da glória do Pai. Jesus, o Filho de Deus, ele é a expressão exata de quem Deus é. Jesus, ele é a expressão exata de quem Deus é. Ele sustenta todas as coisas. Tudo o que dá sentido à nossa vida vem de Jesus. Tudo o que dá sentido à nossa existência é de Jesus. Então, meus irmãos, eu queria colocar 3 coisas para vocês essa noite. A primeira coisa, ou o primeiro ponto. Infelizmente, as pessoas religiosas leem a Bíblia buscando formas de se tornarem os heróis de sua própria vida. Em vez de lê-la para verem-se a si mesma como vilãs. E Jesus como seu único herói. Sabe qual que é um dos grandes problemas na nossa espiritualidade? É que nós lemos as Escrituras Sagradas hoje como um livro de autoajuda. Por exemplo, você pega um tema como Neemias, reconstrua a sua vida. E daí você colocar Neemias, reconstrua a sua vida no Google, faça isso, desafio você. Você vai achar milhões de sermões que massageiem o seu ego. Que diz que se você orar como Neemias orou, que se você fizer como Neemias fez, se você tiver determinação como Neemias teve, daí sim, você vai ser um homem de Deus. Ou você pega como um texto como o de José, tendo um caráter aprovado, homem sob qualquer suspeita, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro texto das Escrituras. Perceba como o movimento evangélico brasileiro transformou as Sagradas Escrituras em um livro de autoajuda. Transformou sermão em palestra. Transformou verdade em conselho. Transformou mandamento em opção. Você tem a opção, relativizaram a palavra de Deus, você tem a opção de adorá-lo ou não, você tem a opção de segui-lo ou não, você tem a opção. E ao invés de mostrar a sua pobreza espiritual, ao invés de mostrar a sua necessidade de Deus, ao invés de mostrar a sua fraqueza, esse sermão, essa teologia da autoajuda, transforma você em o seu auto-salvador. 'Salvador'. 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 'Salvador
Sabe por quê? Porque falar de pecado é chato. Vamos ser sinceros. Falar de pecado não dá ibope. Falar que você é o vilão não enche o seu coração de esperança. Porque afinal de contas, pastor, afinal de contas, Wellington, a vida é tão dura e eu vou ouvir um discurso dessa forma? Mas as Sagradas Escrituras me advertem que eu preciso lidar com a verdade. E a verdade que o apóstolo Paulo diz a respeito de você e de mim é que todos nós pecamos. E nós somos carentes da glória de Deus. Todos nós. Não tem um que não pecou. Não tem um que não seja bom, ou que seja bom. Todos nós precisamos. E ao invés de você exaltar a você mesmo, você deveria exaltar aquele que é o nosso único herói, a Cristo Jesus. Uma segunda coisa, meus irmãos, que esses textos bíblicos me ensinam, é que Deus, em seu amor, graça e misericórdia, pensou em cada detalhe da história para nos promover um Salvador. Aquele que nos daria o verdadeiro sentido da vida. Deus, em cada detalhe da história. Perceba, gente, tinha 300 citações. Na verdade, 365. Uma para cada dia do ano. 300, eu não ia fazer vocês, eu até poderia fazer, né? Seria bom a gente passar, talvez, aqui algumas horas lendo, né? Promessa e cumprimento, promessa e cumprimento. Quem sabe entra na nossa cabeça uma hora que Deus é fiel no seu caráter, que a gente não precisa temer, porque Ele está cuidando de nós. Quem sabe uma hora isso não faz sentido, de tanto a gente ler. Eu dei algumas citações detalhadas do sofrimento, da morte, da ressurreição, do caráter de Cristo Jesus. Perceba, algumas citações detalhadas. Qual é a chance disso acontecer na história da humanidade sem a intervenção de Deus? Então perceba essa verdade. Deus, Ele é um Deus grandioso. E esse Deus grandioso cuida de cada detalhe da história da sua vida. De cada detalhe. O texto bíblico, Jesus vai dizer que ninguém tem a capacidade de tornar o fio da cabeça branco. Ninguém, não cai um fio da sua cabeça se ele sabe todos os fios que caíram, ele sabe, todos os fios que caíram da minha, ele sabe. Essa é uma verdade. E Jesus está dizendo isso sobre os fios da nossa cabeça, porque são detalhes ordinários. E Ele está dizendo o seguinte, que nos detalhes ordinários, Deus está com você, e Deus está cuidando de você. Porque se Deus cuida do extraordinário, de maneira tão poderosa, Ele também vai cuidar do ordinário na sua vida. Último. Deus está conduzindo a história. Sendo assim, nós podemos, você pode, eu posso, descansar nele e me alegrar nele. Se eu tenho essa consciência de que Deus cuida de cada detalhe da história, eu queria convidar você a descansar nele. A descansar nele. Eu sei, você está fazendo muita força para ser bem-sucedido na sua vida. E todo mundo deseja ser bem-sucedido, eu também desejo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todo esse seu esforço será em vão se você não aprender que a verdadeira alegria não depende do seu esforço e do seu sucesso. Mas a sua verdadeira alegria depende de você aprender a descansar nele. Porque é no descanso dele,
é no descanso de Deus, sabendo que Ele cuida de todas as coisas, que eu posso abrir mão de todas as coisas e que Ele está no controle de todas as coisas, porque a soberania de Deus é inabalável. É por causa disso eu posso parar. É por causa disso que em meio às dificuldades da minha vida, eu posso agradecer de coração por tudo que Ele tem me dado. Que eu posso louvar a Deus apesar dos problemas, eu posso continuar adorando e agradecendo a Ele. Que tal você fechar os seus olhos, relembrar as maravilhosas promessas de Deus e aprender a descansar o seu coração nele? Talvez esse seja um tempo de você orar como você nunca orou. De você confessar que você não é o seu herói. Que você não tem força. Que a única força, que é o único poder, que a única glória depende dele, da graça e do amor dele. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos encerrar o nosso encontro nessa noite. Eu espero que Jesus tenha falado ao seu coração. Ele tenha relembrado cada promessa que Ele fez a você, ao povo de Deus, e que o caráter dele é imutável, que não falha, que apesar das nossas dúvidas e das nossas falhas, Ele se mantém fiel ao seu povo. E isso é motivo de grande alegria para nós. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que nos lembra, Senhor, o quanto o Senhor é fiel, amoroso, o quanto o Senhor cuida de cada detalhe da história do teu povo, Senhor. E que cada detalhe da história do teu povo está nas tuas mãos, ó Deus. E que cada detalhe de cada um aqui presente, nas suas individualidades, ó Deus, o Senhor se faz presente na vida de cada um aqui. Conhecendo os seus sonhos, conhecendo as suas dores, conhecendo as suas lutas. Então nós queremos te louvar e te exaltar, Senhor, pela sua grandeza, pela sua bondade e pela sua imensa misericórdia e amor, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por todas as suas promessas, por tudo aquilo que o Senhor disse e está sendo cumprido na história. O nosso coração, então, ó Deus, almeja, canta e deseja a volta de Cristo Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador, que o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Espírito Santo estejam sobre vocês agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a você, meu irmão e minha irmã, uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus. Uma boa noite a todos.